Olá, eu sou o Jojo E eu sou a Mimi. e esse é o Jojo Low Carb, um canal sobre nutrição low carb muito informativo e Divertido! hoje vamos fazer uma live com a doutora Regina, a doutora especialista em low carb. A gente vai falar sobre ganho de massa muscular na low carb, se é possível, se não é possível. Só esperar ela entrar. Bom dia, pessoal. A Aproveitar e Mimi mandar. entrou também. Eu vou aproveitar e mandar aviãozinho. Vamos mandar aviãozinhos aqui, enquanto a doutora não entra. Mandar os aviões. Bom dia, quem tá entrando aí? Culite. Nossa. Rinsbu Bous. Elisângela. Rosiana. Denise. A doutora entrou. Só pedir para entrar na live, doutora. Rafael, bom dia. Como tá aí? Tá frio aí? Aqui tá um friozinho bom. Fê, Castro, Gil Cust. Aí. Vai. Bom Aí. dia, gente. Bom dia, Bom doutora. dia! E aí, Tudo bom? tudo vocês? Tudo bom. Eu pensei que eu era a única que ia ficar de casaco, ó. Ah, tá um friozinho, né? Tá um frio bom, né? Eu acho que aí em São Paulo tá pior que aqui, né? Eu ia perguntar isso pra vocês, se aí tá tão frio que nem aqui. Mas eu Olha, gosto, sabe? Não vou reclamar, não. não, eu Eu vejo gosto. eu vejo seu Instagram que você corre, fazendo 8 graus, você tá correndo lá, né? Eu adoro, eu até falo isso toda vez que as pessoas me perguntam. Eu amo essa época do ano justamente para treinar. É muito mais gostoso do que ficar no sol escaldante, suando e perdendo meus eletrólitos. Eu prefiro correr no friozinho. É verdade. Você não sua tanto assim, né? Eu acho que deve Nossa, ser bem não, legal o correr no frio. rendimento é muito maior em temperaturas mais baixas. Ah, Mais tá. difícil sair de casa, né? Mas, gente, você põe a roupa e É, sai, não fica pensando muito. meu, sai, você gosta de correr, sai pra correr. Essa época é até melhor, né? Vai. Aqui em Brasília eu vejo até gente que gosta de correr na chuva, né? Que, Eu por causa adoro disso. também. Porque porque não sua tanto, assim, acho que a performance é até melhor, de repente, né? Exato, resfria o corpo, né? É, aqui outro dia que fez mais frio do que aí. Acho que na quinta-feira fez 6 graus aqui. Brasília Outro fazer dia 6 graus. me mandaram um print da Hum. temperatura em São Paulo de um lado e a temperatura do Alasca no outro. Tava 7 graus em São Paulo e 14 no Alasca. Aí foi tudo junto lá. Nossa, a gente tá batendo um recorde de frio aqui. Ai, ai. Mas vai passar, né? Parece que terça-feira já acaba. Não, eu acho que terça-feira volta ao normal. Aqui em Brasília, o normal É, é fazer 14 de manhã. Eu acho que na terça já volta ao normal, porque foi uma frente fria aí bem, foi uma frente feia. bem diferente, né? Mas outro dia eu até vi você falando assim que pra galera, você fez um vídeo até, pra galera sair, pra não ficar em casa, não foi?
Foi porque eu fiquei impressionada, assim, no primeiro dia que caiu bem a temperatura, já não tinha Ah, ninguém no parque. A gente sempre corre, encontra sempre as mesmas pessoas, né? O pessoal que treina mais ou menos no mesmo horário, e não tinha ninguém na rua, ou seja, todo mundo esfriou um aham. pouquinho e tocou. E, gente, não, a gente Hum. não pode viver assim, tem que seguir a Não. disciplina, né? Tá frio, tá É. frio. Bota uma blusa a mais e bora. E isso, vamos aí, né? Tem gente que não vai nem pra academia, né? Que é Exato, não, fechado, né? eu até mencionei isso. Fechado. É muito comum, e isso a gente vê em estudo mesmo observacional, que as pessoas costumam ganhar peso durante o inverno. E isso é uma coisa instintiva. Foi assim que a gente evoluiu, né? No Uhum. inverno vai ter menos oportunidade para caçar, menos planta para a gente coletar, né? Então a ideia era essa, ficar mais quietinho, ganhar o maior peso possível e tentar não gastar. Mas nós, de novo, nós não somos mais caçadores e coletores. A gente tem a comida à nossa disposição o ano inteiro, a gente tem as roupinhas para esquentar a gente não Uhum. precisa acender fogueira, né? Então vamos Uhum. aproveitar o inverno para melhorar a nossa saúde, para emagrecer, ao invés de ficar ganhando peso. E é uma ótima oportunidade. Eu prefiro, eu acho essa época do ano a mais gostosa. E a gente consegue comer comidas gostosas, comendo direito, né? A gente Uhum. come É. menos, ou seja, dá para juntar tudo numa delícia. Eu até falo pro povo essa época do ano que tem gente que começa a comer de tudo, né? Também. Aí, É porque usa mais roupa e o corpo está escondido. Gente, esse não é o é, objetivo, certo? né? Então, e aquele clichê que todo mundo fala, né? O corpo do verão é produzido, né? É feito no inverno. No Então, gente, inverno, bora, né? exatamente. Não adianta você bombar ali a academia sei lá, em dezembro, em novembro, Que é Chegar o que na o época pessoal do faz. inverno, e procurar, né, nutricionistas, os médicos aí em novembro É o só, né? desespero, né, do verão. É. Desespero do verão. É. Falar nisso, a gente vai falar hoje, né, sobre ganho de massa muscular. Eu vou até pegar meus textos que eu esqueci de botar aqui do lado, mas eu tenho até uns textinhos aí sobre isso. Mas, assim, tem um mito, assim, é bem forte, né? Esse mito de que precisa de carboidratos, muitos carboidratos, para ganhar massa muscular, né, doutor? E sabe, Pega Jotas, lá. isso aí foi uma coisa que até eu Hum, acreditei um pouco quando comecei a estratégia baixa em carboidrato, que eu hum. comecei para emagrecimento mesmo, e o meu, bom dia, tá? E o meu Bom rendimento dia. na Hum. corrida caiu muito. E aí eu pensei, Ah, poxa, realmente é o que eles falam, né? É uma é. estratégia, uma Ah, dieta baixa em carboidrato. Não é, vamos dizer assim, não casa com a prática de exercício físico, né? Tanto aeróbico como uhum. de ganho de massa. Por um tempinho eu acreditei Ah, nisso, sei. mas logo a gente vai evoluindo, né? E a gente Aham. entende que não é bem assim, que as duas coisas podem ser muito casadas, inclusive de trazer resultados muito melhores, que foi o que eu Aham. vim, né? Eu passei a vida inteira Na fazendo corrida, tudo. musculação, Ah, correndo e priorizando a corrida, né? Que priorizando o aeróbico, como as pessoas pregavam, né? Como a nutrição esportiva sim. pregou, Exatamente, né? exatamente. Aham. Priorizar o gasto de energia. E Aham. eu fazia pouca musculação e a pouca que eu fazia eu não via resultado nenhum, ou seja, então me desestimulava mais ainda. Uhum. E com essa mudança da estratégia alimentar, eu consegui ver as coisas de uma maneira diferente, fazer as coisas de uma maneira diferente e ter resultados bem diferentes, graças a Ah, Deus. Essa semana, aliás, em uma semana, domingo que vem é meu aniversário, eu vou 40 anos. olha aí, que E legal. nunca Hum. estive tão bem em questão de saúde e Hum. composição corporal quanto agora nos meus 40 anos, né? É isso que eu ia Então, perguntar. Você ganhou massa muscular ultimamente, não é? tem ganhado, o peso não tem mudado, né? Mas Aham. a composição corporal tem mudado bastante. E, claro, né? A gente não ganha massa
sem Hum, treino adequado. O treino claro, adequado claro. é essencial, mas os resultados têm sido bem interessantes e a Aham. quantidade de carboidratos é bem baixa. Pois é, você é uma prova de que você pode fazer low carb e ganhar massa muscular, né? Você mesmo vive isso, né? Exato, é isso que a gente fala, né? A teoria é bonita, mas nada como a prática. Ah, é isso. Então, eu acabei até juntando aqui Hum, uns trabalhos, até fiz uma apresentação, se você deixar eu botar aí daqui a pouquinho, claro, claro. que assim, a gente tem aquela teoria, olha, Jonas, eu até tive que procurar, eu procurei agora no Google quais são os argumentos que as pessoas usam, né? Ah, Por ah, que o carboidrato é tão necessário para o sim. ganho de massa? É Ah, tão absurdo que conforme a gente vai estudando, vai entendendo, e ah, aquilo lá parece óbvio, mas no final não faz nenhum sentido, que eu tive até que procurar para ver quais que eram os argumentos das pessoas. Se deixar, eu posso pôr? claro, boto. Quer ver? Quais Vocês são os conseguem ver? argumentos aí? Quais são os argumentos? Vamos ver. Olha, isso aqui é uma procura básica no Google. Tá. Consegue ver, ó? Qual a importância do carboidrato no ganho de massa muscular? Uhum. E aí Sim. diz, são ingredientes essenciais para quem busca ganho muscular, pois eles participam diretamente no fornecimento e no estoque de energia. Dessa maneira, Uhum. melhoram o desempenho e potencializam os ganhos. Uhum. E aí, nem é tão mentira, se você for prestar Ah, atenção no que está escrito ali, porque ele não falou em comer carboidratos. Ele falou que os carboidratos são essenciais. E isso, de fato, os carboidratos são essenciais. Se você não tem o glicogênio no seu músculo, que é uma forma de carboidrato, que é o jeito que o músculo uhum. acumula a energia em forma de carboidrato, Ah, sem o glicogênio para o músculo mexer, você não mexe o músculo, não ganha músculo, certo? Só entendi. que Uhum. sem o carboidrato circulando no seu corpo, para dar energia para o seu cérebro mandar seu músculo mexer, para o seu coração bater e você conseguir fazer o exercício, realmente você não consegue. Mas o carboidrato ser essencial para te dar energia e você ter que comer carboidrato para ter energia são coisas diferentes. É. E é isso que as pessoas não entendem e que por muitas vezes é um pouquinho manipulado para um ladinho de que para você ter energia você precisa comer carboidrato. Que são coisas diferentes. Até coloquei outro aqui, quer ver? Uhum. Aqui, ó. Qual a importância do carboidrato para ganho da massa magra e qual tipo de carboidrato é preferível? As pessoas acreditam que para ganhar massa magra é necessário apenas aumentar o aporte proteico. Mas não é Certo. bem assim. Essa primeira fase é até verdade, porque não é só comer mais proteína, certo? Ainda tem Uhum. outras coisas, mas a gente pode falar disso. Uhum. Aí tá Isso. escrito assim: o carboidrato é extremamente importante para alcançar esse objetivo, pois ele é associado com a proteína, estimula a síntese proteica. Isso Aham. não tem muito sentido. Além disso, ele Pois é. potencializa a resposta ao anabolismo do exercício, ou seja, evita a degradação dos músculos. Guardem isso, porque eu vou mostrar para vocês mais para frente que isso não é verdade. Não é Por verdade. repor as reservas de glicogênio e aminoácido. Ó, carboidrato repondo aminoácido. Desde quando, né? É. Como isso? Fica uma resposta bonita, né? Você procura na Né? internet o que você quer. A gente sabe que as pessoas não querem comer carboidrato bom, né, para ganho de músculo. A pessoa não quer comer Ah, batata, não. mandioca. Ela quer uma desculpa para comer um doce de leite, porque o doce de leite tem Isso. carboidrato e para treinar. Isso. E eu tô comendo esse doce de leite para aumentar meu músculo, viu? Então a Isso, gente isso, sabe que isso. isso aí não bate Ah, muito bem. e você vê ainda para dificultar para aumentar o mito, talvez, você vê pessoas que são muito fortes tomando. Eu lembro, eu vi vários vídeos Sim. já, pessoas muito fortes tomando, como é que é? Nescau Ball, sabe? Nescau Ball, aquelas Aham. porcarias assim, e falando Ai, que Ju, isso olha, ajuda, né?
Isso aí me deixa tão triste, porque é muito comum, né? E agora no É, Instagram você passa e você sempre vê um bombadão bem grandão e ele tá lá isso, falando que absurdo, é low carb, isso. cetogênica, todo mundo precisa de energia, olha só quanto. Aí eles mostram o pratão deles de arroz e macarrão, né? E eu fico Aham, muito chateada com isso, porque assim, eles são uma exceção. E Uhum. eles querem exatamente. vender o que eles fazem que funcione para todo mundo. E não é É assim. O gasto energético deles é bizarro, absurdo, é absurdo. É absurdo, né? absurdo. E É. esses caras que têm eles mostram lá comendo besteira, mas esses bem fortes, mesmo fisiculturistas, eles são muito disciplinados. Então, é Aham. lógico que eventualmente eles comem uma besteira, mas se você vê na proporção toda do que eles se alimentam, porque eles comem quantidades absurdas de comida, né? Isso, Você vê que isso. aquele pacote de Nescau Ball representa uma quantidade de energia pequena no todo, e eles usam hormônio também, tá? Eles usam hormônio, Do né? todo que eles consomem, né? Então eu fico um pouquinho chateada. E essa semana eu assisti uma aula na minha pós de Nutro Ah, espetacular com o Dr. Diego, e ele falando de nutrologia para ganho de massa, né? E sei. ele falou que a quantidade de carboidrato deve ser prescrita de acordo com a insulina sérica. Ah, Então, eu entendi. garanto que esses grandões aí têm uma insulina baixa. Então, eles toleram bastante quantidade de Exatamente. carboidrato. É Exatamente. muito contraproducente você indicar esse tipo de dieta para uma pessoa que está ali com 90 quilos, tem 1,50 m, pressão alta, diabetes e a insulina de 20. É. Entendeu? Então Isso. eu fico muito triste. É lógico que eles têm resultado, mas isso não funciona para todo mundo. Assim, claro, como low carb, cetogênica não vai funcionar para todo mundo. Eu acho que existem Uhum, indicações. Mas da uhum. maneira que nós estamos doentes metabolicamente, para a maior parte de nós, essa é a indicação. Porque a maior parte de nós está hiperinsulinêmico. Com certeza. Com Fato. certeza. É. Exatamente. Assim, é bem preocupante esse tema também, porque assim, a gente recebe muitas pessoas que elas querem emagrecer, mas que elas também querem ao mesmo tempo ganhar massa muscular. Entendeu? Elas não querem só emagrecer, né? Hoje em Querem dia. perder a massa gorda e ganhar a massa Então, magra, né? então, assim, é por isso que eu tive essa ideia, né, de fazer essa live, porque assim, tem muito esse mito que não é possível ganhar ao mesmo tempo, né? Isso, e aí acaba tirando a pessoa, né, Uhum. dessa estratégia. E muitas vezes elas até começam, né? Mas aí elas começam a ouvir essas besteiras, né? Começam a ouvir essas coisas que acabam desestimulando, porque bate de frente com duas coisas. Ela quer ganhar o músculo, e é lógico que é o que nós todos queremos. Para pessoas que são metabolicamente doentes, a gente sabe que o aumento da massa magra, o músculo é um tecido metabolicamente ativo. A Ativo. gente quer mesmo, né? A gente quer substituir esse Uhum. excesso de tecido adiposo, que não é tão metabolicamente ativo e é inflamatório, por um tecido metabolicamente ativo, que é Uhum. o músculo, que consome energia, não é um tecido de acúmulo de energia, é um tecido que consome energia. É lógico que a gente quer. Então a gente vê que as pessoas começam a ouvir que isso não é possível, que o que Isso. você perde na low carb é Que só você vai água, perder e você músculo na low acaba carb. perdendo a massa magra, exato. Isso. Ou Nossa, seja, isso é está indo demais. totalmente contra o que você quer, porque você quer aumentar a massa magra, você quer emagrecer, É, mas quer aumentar a massa magra, mas a low carb não faz isso. Então, como isso também bate com o hábito alimentar, que a gente sabe que as pessoas estão acostumadas a o seu prato e o seu consumo energético estar de 50% a 60% ali provindo de carboidratos, dos como carboidratos. essas duas coisas já. Eu não vou conseguir massa magra e ainda vou ter que mudar o jeito que eu como de um jeito um pouco drástico. Tô fora. Vou escutar o cara lá que vai me falar que é só eu consumir 1.200 calorias e que se for de brigadeiro e doce de leite, não tem problema. Não tem problema, né? Exatamente. E você vê muitos profissionais de saúde, nutricionistas e médicos e tudo, recomendando carboidratos e carboidratos simples, tipo
por Então, Para exemplo, dar energia rápida, aquilo. antes de malhar, É, entendeu? Para dar energia isso, no rápida, né? pré-treino. No Eu vi pré-treino. isso eu a ia falar. Kátia botou uma Até melaço. orientação, Melaço uma até. orientação de consumo de pré-treino de pão com doce de leite. Tava lá, E, pré-treino. pois é, Pão com doce de pão e leite. doce de leite, pré-treino, né? Pré-treino, Ótimo. olha que maravilha. Então, brigadeiro, pré-treino. Não tem nada de proteína que é o que faz a diferença no negócio, né? Não, e eu fico imaginando, e o diabético faz como, né? Com um pré-treino desse. Como é que o Pois diabetes faz com um é, pois pré-treino é. desse? Você vê que a gente já exclui nisso aí tanta gente que Muita. pessoas que estão precisando. Eu concordo Uhum. que se você é metabolicamente saudável e está procurando um ganho de massa, você até pode lançar mão dessas coisas, mas não com o objetivo de ganhar massa magra. Vocês entendem? Mas aquilo não é tão tóxico para uma pessoa que não é intolerante, embora não seja o adequado. Agora, você indicar isso para uma pessoa, e a maior parte das pessoas que procuram isso são pessoas que estão acima do peso, doentes, às vezes com pré-diabetes, às vezes com diabetes e nem sabem, porque mais de 50% das pessoas que têm diabetes ainda Não não sabe. sabem. E você está Exatamente. indicando um negócio desse, entendeu? Uhum, Então uhum. é muito complicado. Exatamente. Eu tô vendo aqui alguns comentários. Tem gente até que fala assim, mas eu fico mais fraca quando eu estou em Sim, cetose, entendeu? aconteceu comigo também, por isso que eu tô falando que no começo eu acreditei que realmente a gente precisava Isso. desse aporte de carboidratos para ter energia para rendimento, né? Mas na Aham, verdade isso é uma fase de adaptação, é uma fase de exatamente. adaptação e até você conseguir, né, essa flexibilidade metabólica. E Aham. muito dessa queda de rendimento que acontece quando a gente muda a nossa estratégia não é nem tanto dessa parte energética, mas de desidratação. As pessoas desidratam muito, as pessoas perdem eletrólitos, e isso Uhum. é uma coisa que impacta muito no rendimento. Mas se você fizer como eu, né? Parar de focar no rendimento e tentar melhorar a qualidade do treino sem pensar em, mas eu corria 5 quilômetros em X tempo e agora eu tô correndo 5 em X mais. Gente, tô correndo Sei. 5 e pronto. E Aham. vou colocar também 20 minutos de força, que era uma coisa que eu não colocava. Ou vou trocar esse aeróbico que eu não tô rendendo tão bem por um de força, né? E continuar, persistir, manter a Uhum. disciplina, porque a gente não consegue resultados, a gente não consegue mudar o nosso metabolismo de 20 anos aí, comendo besteira, se exercitando mal, Com em certeza. um mês, Em um né? Às mês vezes dois de meses. cetogênica, né? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais de tempo, né? A questão Uhum. é que a gente precisa manter. E as pessoas demoram um pouquinho mais de tempo, e isso aí eu vou falar da experiência com os pacientes, que muitas vezes Hum. elas acabam fazendo o processo quebrado, né? Elas fazem o processo de segunda a sexta e no final de semana dá aquela esculhambada, né? Aí volta É, na segunda de novo, e aquele mal-estar de novo, é lógico, né? é claro, Não né? mantém, não consegue ver os resultados aí a longo prazo. Mas, gente, é possível e se você persistir, é possível e te traz resultados melhores. Isso que é incrível. É porque É hoje em legal. dia a gente quer tudo muito rápido, né? A gente quer as coisas que o resultado seja assim para ontem. Então, esse mediatismo, essa necessidade de ser as coisas tudo muito rápido, eu acho que a tecnologia acaba que atrapalhando a gente nesse sentido, porque todas essas coisas são todas muito rápidas, que a pessoa não se toca, que você tá 20, 30, 40 anos comendo errado, 20, 30 É, anos sem fazer atividade física e você quer ganhar massa muscular, tipo, em um mês, 2 meses, não é bem por aí. Exato. Eu Uhum. vejo pelo Jonatas, o Jonatas, todo esse processo que a gente passou. Eu conheci o Jonatas não tão gordo, e quando a gente começou a namorar, quando a gente casou, ele estava obeso. E aí que ele começou essa fase de emagrecimento, e hoje ele está desse jeito que ele está, não foi ontem. São é, 5, 6 anos, é, Exato, né? é. exato. Então a Eu musculação mesma nesse também. processo, eu tô há quase 7 anos nessa Aham. estratégia, né?
E foi só Uhum. nos últimos 2 anos que eu consegui fazer um ajuste melhor, né? E que aí eu melhorei tanto a parte de composição corporal, como finalmente reverti uma pressão alta, ou seja, não foi de um dia para o outro, certo? E Uhum. isso não me fez desistir do processo, muito pelo contrário, né? Cada ganho diário, né? Cada ganho de outras pessoas, que isso eu falo muito para meus pacientes, estar em um grupo, ver o resultado de outras pessoas, entender o que as outras pessoas É, está acontecendo com as outras pessoas. Você, olha, nossa, eu quero isso para mim também, eu preciso desse resultado. E te ajuda a manter no processo. Então, assim, não é de hoje para amanhã, são coisas não. a longo prazo. E a gente sabe que as coisas a longo prazo são as mais duradouras, né? São as que têm base mais sólida. Então, Uhum. a gente sabe, né? Qualquer tipo de estratégia que você perde 20 quilos em 6 meses, a Aham. chance de reganho é É gigantesca. gigantesca. Inclusive na bariátrica. Eu vejo pacientes, né, que perdem muito peso assim no primeiro ano e de repente começam a reganhar se não toma cuidado, se não revê a estratégia alimentar, né? Se não muda a estratégia alimentar além do tamanho do estômago e da, do tamanho do intestino, a pessoa volta a ganhar peso. Então a gente precisa desse tempo para se sedimentar, para virar hábito, né? Para fazer parte da sua vida de verdade. Então, e isso é muito importante as pessoas entenderem. Por isso que a parte comportamental é muito importante também. Não é só fazer a dieta, né? É, É entender, é todo dia praticar isso. Não é uma dieta, é uma mudança de hábito, é uma isso. coisa que você precisa levar para frente. Eu tenho uns 6 anos que eu faço também. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, tem 6 anos que eu faço, é um estilo de vida, né? São hábitos, né, que você tem que criar. E eu só fui ganhar massa muscular também nos últimos 2, 3 anos, aí que ainda teve a pandemia que atrapalhou um pouco a gente fazer academia e tudo. Então, mas é igual você falou, né? Nos últimos anos que você foi dar uma ajustada, então demora mesmo, né? Exato, é um processo, né? Uma lapidação aí da nossa saúde. E é gostoso, né? A gente sempre consegue melhorar. Isso eu falo para os meus pacientes. Eles falam, ah, doutora, agora tá bom. Olha, agora meu hemoglobina glicada tá bom. Tá, mas a gente sempre pode melhorar. Isso não pode trazer ansiedade pra gente, mas a gente tem que botar isso na cabeça que você sempre pode melhorar de alguma maneira. Não só na saúde, às vezes no seu comportamento, no jeito que você se interage com outras pessoas. A gente sempre pode ser uma pessoa melhor. É um processo que a gente tem que levar até o último dia da nossa vida. Sempre tentando ser melhor, melhor hoje do que ontem e ainda melhor amanhã, né? É, Então, é um trabalho mental mesmo. e assim, com relação aos estudos, tem vários estudos que mostram que dá para ganhar massa muscular Sim, na low até carb. tem uns aqui, Tá? ó. Tem vários. Então não é que não existe assim um trabalho sobre isso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma teoria, certo? É assim que, Isso. que a ciência trabalha, né? Ah, eu Tem tenho uma uma teoria. teoria, então a teoria é de que o músculo precisa de energia para ele Uhum, funcionar e aumentar. A energia do músculo é o glicogênio. O glicogênio é carboidrato. Então, para a gente ter um rendimento melhor do músculo, eu preciso de mais carboidrato para que esse músculo tenha mais energia e, por isso, ele renda mais. Faz uhum, sentido, certo? Mas uhum. nós somos seres muito complexos biologicamente. Mas é Fazer bastante. sentido no papel não garante que isso seja verdade em vivo. E de Uhum, fato uhum, não é, porque a gente tem vários estudos que mostram, inclusive um muito legal que comparou a quantidade de glicogênio hepático de pessoas que consumiam muito carboidrato depois de um endurance com pessoas que consumiam pouco carboidrato, fizeram uma dieta cetogênica. E a biópsia muscular depois da prova hum, concluiu o quê? Que o glicogênio era igual nos dois grupos. entendi. Então,
É. Qual que é a realidade? E isso foi difundido por muito tempo, né? E, inclusive, no Nutrition Summit desse ano, o professor Tim Noakes deu uma aula sensacional sobre esse estudo, que ele fez uma revisão, assim, desde o começo. Ele é um dos grandes difusores, nossa, dessas pessoas que falam Difundidores. sobre a estratégia baixa em Isso. carboidrato, né? Um dos primeiros, até É. foi processado, quase tiraram a licença Foi. médica dele, ou seja, e ele é um médico atleta, ele corre desde muito cedo, então ele Aham, sempre foi voltado para esse lado da nutrição esportiva. E ele aham. sempre foi uma das outras pessoas que divulgou que o carboidrato era essencial, que precisava para Isso, energia, isso. etc e tal. Isso. E é muito legal porque todas as aulas que ele dá, ele sempre fala: desculpa, gente, eu estava errado. Por muito tempo eu falei coisas que Muito tempo não errado, são. né? É Ele verdade. tem vários livros, ele é uma pessoa assim bem Tem. conhecida e muito seguida Aham. pelos atletas, principalmente as atletas de corrida, né? E aí ele fez essa revisão bibliográfica e tal. E o que define, o que te limita no exercício, né? Porque eles falam que o Uhum. atleta quebra. Ah, você vai, de repente, principalmente o maratonista, né? Chega no quilômetro X, ele não consegue, acaba a energia e ele quebra. Às vezes eles usam um pouquinho de carboidrato e conseguem mais um pouco de energia, então tá vendo? É o carboidrato. É o Uhum. carboidrato, é que nem eu falei, é verdade, não é? Mas o que limita o atleta, o que limita a energia, não é acabar o glicogênio. O glicogênio nunca acaba no Não músculo. acaba. É, ele não Por acaba. quê? Porque a Uhum. gente não é só músculo, a gente é cérebro. O que limita o exercício, o que diminui seu rendimento, é a energia no cérebro. O cérebro te protege. Então, a partir do momento em Uhum. que a energia começa a acabar, o seu cérebro fala para os seus músculos: chega, vocês já usaram tudo que tinha que usar. Não vou É, deixar acabar. De um jeito que você é caia isso. no chão e seus músculos não tenham nada para usar. Isso, O isso. limitante é a energia no cérebro, não no músculo. Uhum. E isso é muito interessante. Por isso que os atletas que não têm a flexibilidade metabólica, não conseguem usar corpo cetônico no cérebro, quebram. E aí eles consomem um pouquinho de glicose, sobe um pouquinho a glicemia, o cérebro fala: tá bom, vai mais um pouquinho. Aí de repente Uhum. já cai de novo, não dá mais. E os Uhum. atletas usam o corpo cetônico, o cérebro fala: acabou a glicose, mas a gente tem outra energia aqui, tem outro tanquinho aqui. Então continua, que no músculo ainda tem glicogênio. É assim que Isso. funciona, certo? Uhum. Então, essa história de que você precisa consumir a glicose para, como eu li ali naqueles argumentos, que a gente precisa para manter o glicogênio do músculo, porque senão acaba a energia do músculo. Uhum. Não é isso, Uhum. né? Uhum. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que você precisa comer o carboidrato para ter energia, para que seu músculo tenha energia. Porque não é assim que o nosso corpo funciona. Ele é mais complexo que isso. É, o Kim fala muito sobre a primazia da realidade, né? É o Dr. Souto, né? Ele fala muito Uhum. dos mecanismos, que os mecanismos nem sempre, né, refletem a realidade, né? Eu acho que uma coisa que a gente não citou aqui, que muita gente tem na cabeça, é aquele negócio que a insulina é um hormônio anabolizante, né? Vamos falar sobre isso também. Isso aí Uhum. é um dos grandes argumentos, É. principalmente de pessoal da nutrição esportiva, né? Uhum. Porque Uhum. a insulina é um hormônio anabólico, certo? E Uhum. o que é anabólico? Ele cria coisa. Então, Uhum. ele realmente, aumenta quando a insulina toca o músculo, ela aumenta a sensibilidade do músculo a pegar mais aminoácidos, que são as partezinhas da proteína, e fazer a síntese proteica, né? Criar proteínas e ali crescer. Mas o anabolismo da insulina não é só no músculo, é no Uhum. tecido gorduroso também. Então, Sim. se você aumenta a insulina, e a gente vê isso
esportistas que fazem aquele bulking, né? Que eles fazem, se enchem de Sim. carboidrato É. e eles incham, o músculo aumenta, mas o tecido gorduroso também. Eles ganham massa gorda também. Pois é. Porque Pois a é. insulina alta anaboliza o seu músculo, mas anaboliza a sua gordura também. Certo? Uhum, uhum. Então a gente tem isso, mas com insulina baixa você não ganha músculo, porque não vai entrar aminoácido. E a insulina, isso as pessoas sabem, né? Isso é fisiologia. A insulina, no que diz respeito ao anabolismo proteico, é o menor dos fatores. Porque os nossos músculos são muito sensíveis. Pouca insulina, a Isso. insulina basal que a gente sempre tem, Que a gente já sempre consegue tem. o resultado máximo de anabolismo É. proteico. Então, Aham. muito mais importantes outros fatores, como o GH, o IGF-1, né? Uhum, A uhum. testosterona mesmo, que homens e mulheres têm, endógena, Testosterona. Testosterona. O próprio né? exercício de força, né? Fora o estímulo de fora, né? Estou falando dos estímulos Isso. endógenos, mas assim, o de fora. Treino Aham. adequado, Treino consumo adequado. adequado de proteína, que era o Uhum. que acontecia, que a gente tem falha, porque quando você faz a low fat, com aquela porçãozinha de frango desse tamanho e um montão de arroz, e você vai lá, treina, 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 e não vê resultado nenhum, por quê? Tem proteína sobrando para ir para o músculo, né? Aham. Proteína faz tudo, proteína é enzima, é cabelo, é pele, é osso. Isso, é tudo, É né? muito pouco proteína e uma dieta hipocalórica, com pouca energia, você pode malhar o quanto você quiser, você pode levantar o É, peso pode que você ficar 3 horas quiser. na academia. O corpo não vai falar, nossa, preciso de músculo. Vai falar, nossa senhora, que desnutrição. Preciso guardar aqui para o que tiver para nossas enzimas, para nossos hormônios, para pele, para cabelo, para osso, senão você desmonta. Músculo Uhum. vai ser o menor dos problemas. Então, a gente tem, e isso repete muito, com insulina baixa você não ganha músculo. Isso, Mentira, isso, isso, mentira. Minha isso, insulina é isso, super isso eu acho que baixa e é muito estamos aqui. importante, né? É muito importante a gente falar que a insulina basal, né? Aquela insulina que você tem comendo só proteínas, por exemplo, já é Exato, exato. suficiente para ganhar massa muscular. Então A não precisa de proteína, carboidrato. a gordura também, né? É, Aham, tem o potencial de estimular a sua produção de insulina, né? Então, a sim, gente sempre tem, a menos que você seja um diabético tipo 1, e aí você vai usar uma insulina basal isso. injetável, mas vai usar também. Vai Então, usar? todos nós temos um nível de insulina. Você, você pode zerar seu carboidrato, que também é virtualmente Exatamente. impossível, mas que seja que seja uma quantidade que seja ali que não dá nem para medir. Você vai dosar a Uhum. sua insulina e vai ter insulina lá. Vai ter insulina. E essa insulina é o suficiente, porque a gente evoluiu por milhares de anos, assim, essa insulina é a suficiente Uhum. para te dar o suporte no seu treino de força e para você ter resultado se você estiver fazendo um aporte proteico adequado, calorias adequadas e treino adequado. E outras coisas adequadas também, né? Sono, controle do estresse, Sono, exposição solar, estresse. todos esses fatores juntos. Então, resumindo, o que você menos precisa se preocupar é com a sua insulina para ganhar músculo. É, Ai, fica pouca, eu não exatamente. vou ganhar músculo. Esquece isso. A insulina que você tem comendo ali é o suficiente para que você tenha a sua síntese proteica ali adequada para ganho de massa magra. Exatamente, exatamente. E porque as pessoas falam muito disso, da insulina, né? Mas, assim, as pessoas se esquecem, às vezes, ou não sabem, que a própria proteína, ela aumenta a insulina, né? Também. A gordura aumenta um pouco. Então, assim, não precisa se preocupar com a insulina, né? Para ganhar, Exato. Por quê? né? Porque o estímulo para a produção de insulina é a Uhum, glicose no sangue, certo? A gente uhum, sabe que existe uma via em que a gente consegue transformar aminoácidos, que são as pecinhas da proteína, em uhum, glicose. uhum. Os triglicérides, que são as gorduras, são triglicérides. Eu falo isso toda vez. São 3 ácidos graxos e um glicerol. Um Esse glicerol. glicerol a gente transforma em glicose.
Então, você está consumindo pouco carboidrato, fazendo um treino adequado, uma dieta mais hipocalórica, com saciedade, baseada em gorduras boas e proteína um pouquinho mais, baixo carboidrato. Você tem seu acúmulo de gordura, você tem seu folículo, seu panículo adiposo ali, que é o que você quer se livrar, certo? Que a gente quer emagrecer. Você quebra essa gordura que está acumulada em você, em forma de triglicérides, e você tem energia em forma de ácidos graxos e glicerol. Esse glicerol vai ser transformado em glicose, essa glicose vai circular no seu sangue, vai chegar no seu pâncreas vai liberar a insulina que você precisa para chegar no seu músculo e aumentar ali a quantidade de aminoácidos que ele pode captar. Então é assim, gente, o nosso corpo funciona dessa maneira. E veio, né, essa teoria de que há energia e tal, nada como a gente provar na prática. Eu queria mostrar para vocês esse estudo aqui, ó. Esse estudo, o título dele é Carboidrato não aumenta o acréscimo de proteína induzido pelo exercício versus só proteína. Então, o que esse estudo isso é um estudo prático, não é teórico. Então precisa de carboidrato para músculo. Então vamos fazer assim: vamos pegar 2 grupos, um vai se exercitar e só carboidrato, e o outro vai se exercitar carboidrato, proteína. Mentira, tô falando errado. Um vai com carboidrato, proteína e um só proteína. Para a gente ver se tem diferença entre esses 2 grupos, certo? Certo. E o que a gente vê esse primeiro gráfico aí em cima, é o quanto a glicemia se altera quando você come. Esse aqui é quando você come proteína e carboidrato. Então, seria um pós-treino com bastante proteína, mas também com carboidrato junto. A glicemia aumenta, ou seja, você comeu carboidrato, absorve, vai aumentar a glicemia. Quando é só proteína, é que a proteína foi em forma de whey. Alguém perguntou aí do whey? Então, após o exercício, os atletas consumiram só o whey. Você vê como a glicemia fica estável. Olha que beleza para os diabéticos, né? Uma pessoa diabética, aqui ele estaria comendo, sei lá, um ovo e bastante aveia no pós-treino. E aqui só o whey, ou só o ovo. Whey. Fica estável. Olha que beleza, que estabilidade glicêmica para os nossos diabéticos, né? Esse aqui é a resposta da insulina. Olha como a insulina aumenta quando consome proteína e carboidrato. E aqui só proteína, vê que a insulina aumenta um pouquinho, mas não tanto. Um pouquinho. Só um pouquinho. E é exatamente isso que você falou. Estimula um pouquinho, mas estimula. Um e a gente sempre tem insulina. Vê que no começo tem insulina, no final tem insulina, certo? Insulina. Não é que vai cair lá para baixo, né? Exato. Então é muito interessante isso. Agora a gente vai ver os resultados. Em cima aqui é a síntese proteica, o quanto aumentou a formação de músculo, né? E aqui é quanto foi o decréscimo, né? A quebra proteica. E a gente vê que só com a proteína, a gente tem uma síntese proteica um pouquinho maior e uma quebra de músculo menor. Isso aqui é com carboidrato, aqui é com carboidrato. Então, a gente tem uma quebra de proteína um pouquinho maior e aqui a gente tem uma síntese de proteína um pouquinho menor, que é o contrário do que a gente esperaria, certo? Então, um resultado, assim, pequenos de diferença. Estatisticamente, no decréscimo proteico, ela nem é considerável. Mas isso quebra esse paradigma, ou seja, você não precisa do carboidrato que aumentou muito mais a insulina. E a diferença que fez na síntese proteica? Isso já quebra o paradigma. Os cientistas falam isso mesmo, que a nossa quantidade basal e o quanto a proteína estimula a insulina, na questão de ganho de massa magra, já é o que é necessário para estimular a síntese proteica máxima. Então, esquece
do carboidrato estimulando a insulina, porque a insulina é um hormônio anabólico essencial para ganhar. Sim, ele até pode ser, ele até participa, Uhum. mas a sua insulina basal já dá conta Já. disso. Uhum. Uhum. Isso quebra muito mito, né? Eu vi outros estudos também, eu estava estudando para essa live também, que mostram que os dois grupos também, que são feitos com dois grupos de 26 homens, e os dois grupos ganham a mesma quantidade, só que assim, quando o grupo que está fazendo cetogênica, ele faz um ciclo ali de carboidratos depois de uns 2 meses de treino na cetogênica, os homens da cetogênica ficam maiores do que o outro grupo, porque também ganha água, né? Ganha líquidos e Exato. ganha glicogênio, né? Isso aí a gente vê muito, né, nos atletas de fisiculturismo, por exemplo, eles fazem, Uhum. né, essa ciclagem, Isso. porque o objetivo deles é diferente do que o que a gente É quer, ficar né? grande, né? É ficar grande. Exato, exato. E aí é uma questão de um desfecho diferente, né? O que você quer? Você quer aumentar de peso, aumentar o músculo, ou você quer ganhar força? Então a gente vê que o carboidrato tem uma resposta assim em aumento de volume De de volume, músculo. é isso. De Mas você volume. quer o quê? Você quer um músculo volumoso ou você quer um músculo presente, forte, que te ajude no seu metabolismo? O objetivo Aham. deles é diferente, o músculo É maior e tal. diferente, é Mas para a gente diferente. ver como essa insulina mais alta faz você. O músculo maior não significa um músculo mais forte. E isso Uhum. dá muito para ver Uhum. nos atletas do fisiculturismo. Às vezes eles têm músculos muito proeminentes e tal, mas se você põe eles para levantar peso, às vezes eles não levantam Isso. tanto quanto um mais magrinho. É, exatamente. Porque força não é volume, não é a mesma coisa. Exato, exato. Não é a E aí, às mesma vezes, a gente coisa. tem esses papers, né? Ai, mas tá vendo aqui com carboidrato, o músculo aumentou. Fica E é um desfecho maior. mole. É um desfecho mole. Se o músculo estar maior ou É. menor, não significa que ele está mais forte ou não, que ele tem mais fibras ou Uhum. não, né? Ele está mais inchado, talvez. É isso que eu ia É, falar. exatamente, tá mais inchado. Sexta-feira, eu voltando pro meu trabalho, né? Saí para almoçar, voltando pro meu trabalho, eu vi um cara grande e você vê que ele era bem inchado, assim, daqui para cima. E eu olhei assim, observei com calma, o peitoral dele não é um peitoral mole. Se o cara colocar o sutiã, vai ficar que nem peito de mulher. É sério. E eu fiquei pensando, gente, o cara não é forte. O cara só é inchado. Inchado. Pra mim, ele é Tem, gordo. Ele tá gordo tem. É. daqui pra cima, mas ele é gordo, porque Isso a os gente tem músculos. muito, né? A gente vê muito pessoas que treinam bastante, até esse tipo de atleta, que se você for estudar ele metabolicamente, ele é doente metabolicamente. Ele tem muito acúmulo de gordura visceral, né? Tem aquela Uhum. barriga meio para frente, dura, né? Isso, bem Você vai, dura, né? vai, vai medir a insulina dele tá lá na casa do chapéu, a glicemia já não tá tão legal, mas ele treina lá, vai na academia e tal, porque eles usam quantidades absurdas de carboidrato, e principalmente de carboidratos simples, né? Eles se Isso. entopem de carbo em gel, de maltodextrina, né? Que são Maltodestrina. coisas que. E aí ele vê, né? É lógico que ele tá treinando, ele vê esse inchaço, aí ele acha que isso é um, é um ganho, é um sucesso, mas na verdade não é o melhor sucesso que ele poderia estar tendo. Porque mudando isso, né, focando mais nas proteínas, e aí eu queria mostrar para vocês um outro trabalho, e talvez Hum. aumentando a ingestão calórica de uma outra forma, conseguiria resultados muito melhores e mantendo a saúde metabólica. Deixa eu mostrar para Uhum. vocês. Então, a gente viu aquele outro trabalho, que no pós-treino, proteína sozinha ou proteína mais carboidrato, pequena diferença, talvez favorecendo um pouquinho só proteína. Uhum. Então, mas como que a gente vai aumentar o gasto, o aporte energético? A gente precisa também de um pouquinho mais de caloria para o seu corpo
seu corpo perceber, ah, tem bastante energia aqui, vamos fazer mais músculo, né? Esse Isso, assim. trabalho comparou o consumo de ovo, clara e gema Uhum, e só a clara, ou seja, proteína e gordura, porque o ovo é proteína e gordura, certo? certo. Versus só a proteína da clara na síntese de proteína, na síntese muscular, depois de exercício. E o que a gente Uhum. teve? A gente teve uma resposta muito mais importante na síntese proteica no ovo inteiro. Olha aí, Ou olha seja, aí. o consumo de gordura, muito gordura boa, hein? Não tô falando de óleo vegetal. O consumo de Uhum. gordura boa, aumentando o aporte calórico, traz um resultado na síntese proteica muito melhor. E aqui foi bem significante, Uhum. versus só proteína. Nossa Senhora. Então, isso é uma limitação muito grande que a gente tem com os atletas, porque eles já estão há tanto tempo ouvindo, né, que gordura faz mal. Eles têm muita limitação em aumentar o consumo de gordura na dieta. Mas a gente Uhum. vê e a gente vê como o ovo é um alimento lindo, né? Um alimento completo. Tem tudo Completo. ali. A gente pode isolar só a gordura Não, né? Porque junto com a gordura vem um monte de coisa ali. Vem Isso. vitamina lipossolúvel, micronutrientes. Talvez Aham. seja tudo isso que aumente tanto, que faça tanta Realmente, diferença, entendi. né? Aham. Mas é muito importante a gente pensar que na hora que você quer aumentar o seu ganho calórico ali para ganho de massa magra, vale mais a pena você investir numa gordura de um alimento de fonte natural do que pensar Uhum. no carboidrato para te dar a energia. É melhor a gente pensar numa fonte energética de gordura natural. Talvez te traga resultados ainda melhores. Exatamente, que a gordura natural, ela tem outras coisas, né? Tem vitaminas, minerais, tem muita, né? Exato, exato. Com, Coisa que o com a gordura. carboidrato simples não vai te trazer. Exatamente, vai ter só o carboidrato ali, a energia, né? Eu vi outros estudos também, você estava falando de atleta, né? Eu vi no blog do Dr. Souto um estudo de atletas olímpicos, assim, né? E nesse estudo, eles perderam um pouquinho de gordura, porque eles já são muito magros, Uhum. fazendo dieta cetogênica e ganharam massa muscular um pouco também e não perderam a performance que eles faziam, porque os atletas profissionais eles treinam 12 horas por dia, né? Eles fazem um treinamento bem forte, Esses né? atletas assim, nível competitivo alto, eles já têm, mesmo que eles não façam uma dieta baixa em carboidrato, eles já têm uma flexibilidade metabólica, porque eles treinam por muito tempo, né? Então, o Uhum, corpo, em algum momento, passa por períodos em que ele começa a usar a gordura como fonte de energia, justamente por essa limitação do cérebro. Eles vão treinando, né? E vão desenvolvendo essa flexibilidade. Então, é muito interessante. Eu vi esse estudo, sim, é muito legal. uhum. Eles acabaram diminuindo a massa gorda, né? Em Isso. comparação aos outros, mas o ganho de massa magra foi um pouquinho maior e sem Isso. perda de rendimento. Que é muito Isso. interessante, né, gente? E que Isso. aí a gente pode fazer a gente pensar, não bater o martelo, é lógico que não, mas que talvez esse pull, né, esse soco de carboidrato que as pessoas orientam tanto, não Uhum. só não ajudem, como talvez te atrapalhe no resultado, né? Exatamente. Que essa variação glicêmica tão alta, essa secreção de insulina tão alta, em vez de te ajudar, te atrapalha, porque você acaba jogando para o anabolismo da gordura, né? De formar gordura. E aí você tem Uhum. aquela variação glicêmica maior. Talvez te leve a comer mais, sentir mais fome, comer mais besteira.
Uhum. né? Uhum. Eu estou pensando Então é muito aqui interessante. em um exemplo de fisiculturista, ator famoso que virou vegetariano, que é Ai, o Schwarzenegger. Então aham. você vê a diferença dele, que ele tirou a proteína, tirou o consumo da carne, hoje ele tá todo murcho. Então ainda tem gente que ainda tá falando assim, não, ele tá ótimo, tá excelente. Eu falei, não, ele não tá. Ele perdeu a massa muscular total dele. Porque ele era extremamente forte, ele murchou. Então o que que É, aconteceu? Será que é realmente saudável você puxar para esse lado? pois eu sou bem reticente a essas estratégias vegetarianas. Vegetariana até que não tanto, mas vegana, de Uhum. uma forma Uhum. muito pragmática, Uhum. porque eu acredito que faltam ali muitos nutrientes. O Schwarzenegger já causou assunto, né? Porque ele até participou daquele documentário lá, Dieta dos Gladiadores, e logo depois Isso. divulgaram um vídeo dele fazendo um churrasco, que ele Isso, mesmo foi. Na admitiu verdade, que ele não, mas não não é é e vegano. Ele tal. não é É, vegano, né? então, mais ou menos. Ele não é uma pessoa saudável, embora. E não é faz tempo, né? Ele, inclusive, já infartou, já fez cirurgia, né, no coração, já colocou stent, já teve problemas cardíacos. Uhum. Talvez não só relativos à dieta, mas talvez à suplementação que eles fazem, né? A hipertrofia do músculo cardíaco. Mas eu Uhum. sou muito reticente à estratégia vegana porque o consumo de proteína fica muito limitado. E embora Uhum. eles sempre digam, mas a gente pode fazer o conjunto, é porque junta ervilha com grão de bico, com Isso, não sei o isso, quê, isso. e aí dá uma proteína, todos os aminoácidos que a gente Completa, né? precisa, né? É, isso. Vem às custas de muito carboidrato. Você não Bem. consegue Bem. isolar tanto, né? E Aham. agora a gente tem tido estudos que têm mostrado que a quantidade que a gente acha que tem de proteína nos vegetais, na verdade, não é tudo proteína, porque o que a gente calcula é a quantidade de nitrogênio, porque a proteína tem nitrogênio, então você pega Uhum. aquele produto, vê o quanto de nitrogênio tem, então tem X de nitrogênio, tem X de proteína. E parece que o nitrogênio que tem no vegetal não é tudo proteína. Então, a gente Uhum. superestima a quantidade de proteína. De Mas pro... eu uso proteína isolada de ervilha, que o scoop tem 30 gramas e tem 25 Isso. gramas de proteína, que nem o do whey. Talvez não, Isso. Talvez não, né? talvez não. Pode ter a mesma quantidade de nitrogênio, mas talvez, por isso que a gente fala que a proteína de origem animal é mais biologicamente. Agora eu esqueci a Biodisponível? expressão. Na Biodisponível? verdade, ela é disponível, vamos dizer assim, porque É, a gente sabe que ali tem mais proteína mesmo, aquele nitrogênio corresponde à proteína. Nada das vegetais a gente ainda não tem certeza. E entendi. quando a gente consome proteínas de origem animal, vem junto com ela gordura, certo? Porque quando a gente consome carne, por mais magra que seja a carne, porque é de frango, sempre vem um pouco de gordura, porque aquilo veio de um animal. O animal tem ali, né, certa quantidade de gordura. E quando a gente consome essa proteína, a gente vem junto os nutrientes que vêm junto com a gordura, que são as vitaminas lipossolúveis, que é a maior parte das proteínas que a gente está deficiente. E vai lá Uhum. suplementar e toma polivitamínicos e etc. E ômega 3. Isso, Isso. biodisponibilidade. Obrigada. São proteínas mais biodisponíveis. Beta, te Isso. amo. A doutorinha aqui tá faltando café. É, biodisponibilidade. Isso. São proteínas mais biodisponíveis, as proteínas de origem animal comparadas com as de origem vegetal. Então, voltando no veganismo, para mim, mesmo que dá trabalho, né? Que a gente sabe que não é tudo. Você, para ser vegano, você precisa de um acompanhamento, de um cardápio ali bem pensado, cada prato seu precisa ser bem pensado
para que todos os aminoácidos estejam lá, para que todos os micronutrientes estejam lá. E mesmo assim, ainda falta coisa, porque falta a gordura de origem animal que traz micronutrientes que nós não temos nos vegetais, certo? Uhum. Então, Uhum. ó, ideologia aside, não estou falando Isso. de judiação de bicho, de ecologia, não, eu estou falando do ponto de vista nutricional, Nutricional. nutricional, Uhum. para Uhum. você se nutrir de ser saudável. É É. incompatível. É incompatível. Ou talvez seja muito difícil, de uma maneira que a imensa maioria das pessoas não tem essa estrutura, essa capacidade, esse tempo para se dedicar 100% quase do seu tempo para pensar no que ela vai comer, para comer de uma forma 100% nutritiva. Eu acho que isso é Uhum. incompatível com a realidade da maioria das pessoas, incompatível com a realidade da saúde da maioria das pessoas, da saúde econômica da maioria das pessoas. Então, eu não Isso. vejo o veganismo como uma alternativa de melhora de saúde, como é Uhum. vendido. Né? Uhum. A Uhum. gente vê isso muito divulgado, seja mais saudável, seja vegano. Não vejo isso como uma realidade do ponto de vista nutricional. Uhum. E assim, o último estudo que eu vi mais sobre isso também, é sobre low fat, low carb, né, no ganho de massa, também nesse texto que fala dos atletas, também fala de pessoas do Dr. Souto, né? Também fala de um estudo com pessoas normais, né, que não são atletas, um estudo randomizado com 148 pessoas. Qual foi o resultado? O low carb ganhou massa muscular, que é o que as pessoas querem, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui querem isso. E o low fat perdeu massa muscular, entendeu? Os dois perderam quilos. Só que o low carb perdeu gordura e ganhou massa, né, muscular, e o low fat perdeu massa muscular nesses quilos. Né? Então, assim, é plenamente possível você, juntamente com musculação, né? Comendo muita proteína, ganhar massa muscular enquanto perde peso. Né? Nesse estudo também mostra isso. Exato, é o que eu falei. Então, além de você não não ter perda ali, né, não ter mais dificuldade no ganho, porque você não está consumindo carboidrato, que é energia, você pode ter resultados até melhores. Aí, extrapolando, não bate martelo, mas aí a gente entra para o lado da teoria, por quê? Porque uma estratégia mais baixa em carboidrato, a gente geralmente tem um aporte melhor de proteína, um aporte melhor de nutrientes, porque a gente sabe que os alimentos ricos em carboidratos são os mais pobres em nutrientes, quanto Uhum, os alimentos de origem animal, você gostando ou não, sendo vegano ou não, cada uhum, porçãozinha de um produto de origem animal tem ali muitos mais micronutrientes, né, vitaminas, zinco, ferro, todas as coisas que a gente está deficiente, do que uma porção de pão, uma porção de batata. uhum, Então, uhum, qual que seria a teoria de que uma dieta mais baixa em carboidrato, além de te emagrecer, protege a sua massa magra e faz você ganhar? Porque além de comer menos carboidrato, você está comendo mais proteína, está comendo mais nutrientes, porque você trocou ali a proporção na sua alimentação. E parece que esse tipo de alimentação estimula outras vias metabólicas que, entupindo a nossa cara de pão, batata, aveia, a gente bloqueia, né? E isso a gente vê, com estratégias cetogênicas, e principalmente com o jejum intermitente, a gente tem aumentos do GH que não acontecem numa estratégia low fat. Então, será que uhum. isso também influencia? É, Provavelmente, provavelmente. provavelmente. A gente tem aumentos significantes na testosterona. Os homens, nossos homens estão cronicamente com testosterona baixa, né? Uhum, E isso a gente uhum, tem estudos mostrando aumento da testosterona de forma natural em homens que fazem a estratégia cetogênica.
Então, será que esse aumento da testosterona que essa estratégia traz, que o aumento da sensibilidade da testosterona também não ajude, não amplifique, não Com certeza. proteja essa perda de massa magra e até Com certeza. aumente Com a... certeza. Ou seja, é uma série de coisas que leva a gente para o que aí faz muito sentido. A nossa dieta ancestral. Uhum, Sim. uhum. Isso a gente vê as tribos que são mais intocadas lá, que têm alimentações mais baseadas em fontes de animal, né? A gente vê que eles são fortes, são São, são, sequinhos, são são. musculosos, eles não E, vão para academia, né? e não Por tem quê? Porque eles estão gordura. nessa estratégia cronicamente, então a testosterona deles ali tá boa, a sensibilidade tá boa, o GH deles está alto. Então, Uhum. o metabolismo deles está voltado para a síntese proteica, para a proteção de massa magra. Por quê? Porque ele precisa de força para ir atrás de caçar o bicho, de fugir de um Aham. bicho, certo? Eu fugi de um bicho. É, Então a gente vê exatamente. que esse jeito da gente se alimentar é a maneira com que o nosso corpo leva o metabolismo para o melhor lado. Uhum, uhum, uhum. Esse é o melhor jeito, né? E a low carb, ela tem esse foco, né? De comer como a gente comia milhares de anos atrás, né? Então, Tá? É que assim, assim, milhares de anos atrás eles sofriam tanto com a restrição, né? Não poder, nós, não poder usar um pré-treino para ir caçar um bicho, que absurdo, ter que nossa, caçar em jejum, nossa. é tão necessário para treino, né? Aham. Dividir ali o bicho que eles caçaram em porçõezinhas para comer de 3 em 3 horas. Isso, exatamente. Para quem quer ver assim esses estudos que eu citei, entra lá no blog do Dr. Souto. O título da matéria dele, do post dele, é Ensaio Clínico Randomizado Low Carb versus Low Fat e Composição Corporal. Então, é só entrar lá, blog do Dr. Souto, ver lá composição corporal. Tem esses dois estudos que eu falei, né? E, E para quem está aqui assistindo ou vai assistir em algum momento ainda tem dúvidas sobre a hum, segurança, né? Sobre a superioridade em alguns casos da estratégia baixa em carboidrato, precisa saber que é uma coisa consagrada. A gente já tem estudos muitos. muitos, muitos. É seguro, não se deixe levar por pessoas que dizem, ah, não, mas não é seguro, é muito restritivo. Eu até fiz um levantamento da para fazer o meu TCC de estudos positivos para estratégia baixa em carboidrato e cetogênica. E olha, gente, ó quanto tem, ó, ó, Nossa. ó. Cada linha é um estudo. Cada linha é um estudo. E a gente tem Nossa. coisas desde 80, desde a década de 80, Desde a as década de pessoas, 80. os cientistas já estão. Logo depois que saiu a, as diretrizes, né, que mudaram o jeito que a gente comia, porque foi a partir da década de 70 que a gente demonizou a gordura, então a gente Foi. inverteu o que a gente comia. Então, a partir da década de 80, vários estudiosos já perceberam, não, mas isso não faz sentido. Não foi É, assim que a gente comeu o tempo é. todo. Por que que agora a gente O vai que tem que aumentar ser tanto o consumo de totalmente cereal diferente? e diminuir a gordura? Então, a gente já tem estudos muito antigos mostrando a segurança, né? O Aham. que as pessoas, o que as pessoas creem que é restritivo é você não poder comer de tudo que você quer. E eu lamento, gente, a vida não é assim. É, é. Você nunca vai poder fazer isso. Então, se low carb é restritiva por causa disso, porque eu quero comer pãozinho porque eu gosto, me desculpe. A vida é assim, o metabolismo é assim. Então, com questão de restrição, eu acho isso um argumento tão
tão bobo, né? Porque a gente não comeu assim pela maior parte da vida. Alguns de nós já, porque nasceu comendo assim, mas precisa Uhum. repensar, né? Qual é a liberdade que você quer? Liberdade de ter um corpo saudável, que não te deixe doente, que você não sofra com dores, não sofra com efeito colateral de remédio, ou se permitir comer bolinho todo dia, se permitir comer brigadeiro todo dia, né? Para mim, Aham. restrição é ser doente. Exatamente. Restrição é ter que ficar um mês internado em hospital porque tá com problema de diabetes, porque tá com crise de vesícula, porque tá com uma diarreia que ninguém explica, porque infartou, porque teve derrame, porque tá com uma ferida que não cicatriza. Isso é restrição. Comer ou não pão, poupe-me, né? É, Então, é aquela história de você ter que ir 3 vezes na semana fazer diálise, né? Né? Isso é uma restrição. Você ter que cortar o pé ou a perna por causa da diabetes. Isso é uma restrição. você ter que tirar dinheiro que você poderia estar investindo na educação dos seus filhos, numa casa própria, ou então outra coisa que você gostaria, na farmácia, É. comprando remédios cada vez mais caros. Principalmente para controle da diabetes e obesidade, todo ano sai um, né? Uhum. Todo São ano sai um. caríssimos, são Todo ano. caríssimos. São caríssimos. Para controle da diabetes, aí os mais plus, né, que a gente tem aí, os GLP-1 e inibidores da reabsorção de glicose, né, que agora são quase que mandatórios. O paciente é diagnosticado com diabetes, os meus colegas já enfiam esses aí, porque são os que têm melhores resultados. Esses remédios custam, assim, mensalmente de R$ 200 para cima. Exatamente. A gente pensa, R$ 200 mensalmente por ano. Faz a conta por ano, meu marido que gosta dessas coisas. Ah, R$ 200 por mês, mas por ano é muita coisa, né? É Pensa muito quanta dinheiro. carninha você não podia comprar com R$ 200 e ser saudável. É. Aqui, o próprio medidor de glicose, aquele que, assim, que você bota no braço lá, ele é R$ 250 por 15 dias. Então é R$ 500 por mês. Só o medidor de glicose. Exato, exato. Entendeu? E a Fora os gente podia, remédios. e a gente podia ter o nosso corpo funcionando da melhor maneira possível, como ele foi feito para ser, certo? Sem gastar dinheiro. Eu tenho paciente que já me fala assim, ai, doutora, mas eu não pago, eu pego, o governo me dá, tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é de graça, sai do nosso bolso de qualquer jeito. É, Exato, exato. Não é de graça, nada é não é de de graça. graça. Não Alguém é está de graça. pagando, né? E você ainda está sujeito a efeitos colaterais, gente. Isso eu falo. Sim. Todo remédio custa alguma coisa. Alguns Uhum. são necessários, sim, mas você tem que ter a consciência de que ele custa alguma coisa. Remédio tem efeito colateral. A gente vai prescrever pensando no custo-benefício. Uma pessoa que já está muito descompensada, a diabetes está muito ruim, a gente vai dar o inibidor da recaptação da glicose, e aí vai ter chance de infecção urinária, de retenção de líquido, mas essa pessoa está tão ruim, né, que a gente precisa disso. Mas todo remédio custa algum efeito colateral. Então, não é Sim. melhor a gente investir no que não tem efeito colateral, alimentando do jeito que a gente foi feito para se alimentar, não tem efeito colateral. Nosso corpo está 100% adaptado a isso. Então, é uma É. troca muito justa, Ah, bem melhor comer do que tomar remédio, né? Comer direito, não é? Eu né? prefiro. Mas assim, para a gente finalizar as pessoas perguntaram aí sobre o whey protein. O que você acha do whey protein? Eu acho o whey protein um suplemento nutricionalmente muito interessante, tá? Uhum. Mas temos ressalvas. Eu não acho que o whey tenha que substituir comida. O whey nasceu como suplementação para atletas.
a gente tem muito esse erro de querer transportar a ciência dos atletas 100% para a nossa vida. Ah, então creatina aumenta o ganho de massa muscular, eu vou tomar também. Gente, aumenta o ganho de massa muscular em quê? Em atletas de alta performance que treinam diariamente, 6 horas por dia. Então, não é 100% transferível para você que vai na academia 3 vezes por semana. É. Entendeu? Então, a suplementação de whey, eu acho que é interessante em casos específicos. A gente tem estudos de suplementação de whey em idosos, que são sarcopênicos, ou seja, já tem uma quantidade de músculo ali muito diminuída. Muito E baixo. idoso tem uma dificuldade de comer, né? Porque já tem o centro de saciedade ali um pouquinho alterado. Então, a gente tem dificuldade de fazer essas pessoas comerem proteína. Então, uma forma mais fácil de fazer com que elas comam proteína é que elas tomem o whey, que é a proteína do soro do leite, né? Então, aí, por exemplo, tem aplicação. Para pessoas, eventualmente, que não chegam ali um dia ou outro num alvo proteico, falar, nossa, hoje foi corrido, hoje, nossa, sentei para almoçar, acabei não comendo toda a minha carne porque não deu tempo, tive que levantar, porque foi embora. Às vezes, assim, pontualmente, fazer uma suplementação de whey é muito legal. Mas eu não acho que seja algo essencial. Era isso que eu queria dizer. Eu não acho que, então nós vamos fazer uma estratégia baixa em carboidratos, cetogênica, vai lá e compra seu whey para você tomar diariamente. Não acho que isso seja uma coisa 100% necessária. A menos que, individualmente, você seja uma pessoa que está treinando mais, que está buscando uma mudança de composição corporal ali mais para já perder o peso, quer focar nesse ganho de massa, tá com mais dificuldade de comer mais, né? Então, eventualmente ali fazer uma suplementação. E agora, saindo da parte teórica e vendo na parte prática, eu acho a gente modular a saciedade com whey mais difícil do que com comida de verdade. Então, se você está acima do peso, você vai ver que se você fizer um iogurte com uma porção de whey ali docinho, com gostinho de morango, chocolate, você consegue comer 2, 3 daquilo. E ali você vai ter consumido uma quantidade agora vamos falar de energia X. Você não conseguiria comer essa energia em forma de carne. Porque sua sociedade ia limitar isso, certo? Então, eu acho que às vezes a gente abusa do whey porque ele é docinho. Aí é questão do doce. E isso eu tenho uma visão bem restrita. Eu acho que o paladar doce deturpa muito a nossa conexão com a nutrição. Porque a gente não evoluiu com o doce como sendo algo da nutrição. O doce sempre foi uma coisa eventual. De vez em quando a gente achava uma frutinha, era doce. Mais do prazer. Exato. Eu acho que o paladar doce leva a gente para o lado sempre do prazer e não da nutrição. Então, sim, o whey é nutritivo, tem muita proteína, tem ali alguns micronutrientes, mas eu acho fácil de abusar. Sabe? Eu vejo muita gente ali trocando. Ai, doutora, podia comer whey com iogurte? Então, em vez de jantar, eu comi 2 whey com iogurte. Porque é docinho, porque é gostosinho. E aí a gente fica mais longe do objetivo principal, que é se reconectar com a comida de verdade, com o prazer de comer pela nutrição, que também é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Não é porque não tem doce ou porque tem pouquíssimo doce na sua vida que a sua vida na alimentação é sem prazer. Isso é absurdo, sabe? Você comer uma comida gostosa, nutritiva, de verdade, sentir o sabor, sentir o sal, que o sal também não é demônio. Põe sal na sua comida, para com essa coisa de comida de doce. Isso traz muito prazer e te traz muita saúde. E é muito interessante. Mas sim, o whey eu acho que ele tem ele tem um papel, mas talvez não tão importante, não tão protagonista
como a gente vê a indústria vendendo. Lógico que se eu vendo É, whey, eu vou falar que o whey é a melhor coisa é do mundo. Você só pode essencial, comer né? whey e compre de todos os sabores e coma um por dia e 20 mil porções, que é o melhor. Mas a gente precisa ter esse senso crítico de priorizar comida de verdade. Não, e É tem o isso whey aí. protein que acaba fazendo mal. O Jonatas até toma cuidado na hora de comprar o whey protein, porque são whey proteins e whey proteins. Tem É, aqueles whey proteins que tem Sim, muita coisa ruim, que ao invés de te sim. auxiliar, vai estragar a sua saúde. E tem whey proteins que são bons, que vão te auxiliar. E que, é claro, tudo em excesso faz mal, né? Exato, exato. Tudo em excesso faz mal. É, inclusive treinar em excesso, álcool em excesso, todas essas coisas. O que acontece é que as coisas que a gente está conectado, que a gente tem saciedade, o nosso corpo tem mais capacidade para fazer esse julgamento. Então, por exemplo, sal em excesso, quando uma coisa está muito salgada, a gente dificilmente consegue comer, porque a gente já tem essa coisa ancestral, né, de que isso uhum, está muito salgado, vai me fazer mal, né? uhum, Proteína, carne pura. Estou falando carne pura, não é carne, uma batatinha, carne. Isso aqui. Comer carne, põe 1 quilo de carne na sua frente, você não come. não Por come, mais não come. deliciosa que ela esteja, bem feita, no ponto que você gosta. Por quê? Porque o seu corpo sente, olha, tá uma delícia, já veio todos os nutrientes que eu preciso. Pode parar. E É, a gente não tem isso com as coisas industrializadas. O whey não. é um industrializado bom? É, mas a gente não tem esse senso de saciedade, né? De controle. Uhum, E é lógico, a proteína do leite ali concentrada. Não substitui o produto de origem animal, não substitui carne. Então, não. aí ele falou assim, que põe uma pasta de whey na salada. A gente põe uma carne nessa salada, põe um ovo nessa salada, que também é produto de origem animal. Porque por mais biodisponível que o whey seja, não é completo. Uhum, Aminoácidos, sim. Micronutrientes, vitaminas, não. A gente vê que o whey tem pouquíssima gordura, já não tem a gordura do leite ali. A gente tem o whey e whey, tem o whey que tem proteína de soja acrescentada, precisa prestar atenção. Ah, é ruim? Não, é só porque tá te enganando, porque o whey é proteína do leite, mas às vezes você lê e tá lá, proteína do leite mais proteína de soja. Tem alguns que têm quantidades absurdas de carboidrato junto, que são isso. diluídos em maltodextrina para aumentar o volume, ou seja, tem produtos e produtos. Comprando carne, você nunca erra, você nunca vai ser enganado. Carne é É, carne, ovo é ovo, peixe é peixe, frango é frango, né? Ai, isso. tá caro, whey também, Whey né? também. Whey também. Então, gente, se você não quer ser enganado, não quer ter esse trabalho de ficar estudando, né? O que whey é bom, o que whey não é. Será que eu estou saciado com esse tanto de whey ou eu quero mais porque é docinho ou porque ele é de uma forma que fica. A gente sabe que coisas líquidas, coisas pastosas, a gente acaba comendo mais do que coisas que a gente precisa cortar, mastigar, né? Também tem essa parte da saciedade. Essas coisas que são pastosas, que você põe na boca e engole, você É consegue fácil. consumir muito mais suco, né? Que você toma, consegue tomar 20 laranjas, e você não consegue comer 20 laranjas. Então, é muito mais fácil você ingerir ali 40 gramas, que são 2 scoops de whey, do que 40 gramas de bife, de proteína via bife, você não consegue. Uhum. Então, é muito importante a gente ver isso. Proteína tá caro, whey tá caro. Procure proteínas mais baratas, vísceras, carnes de segunda, carne de terceira, faça cozida, enfia lá na panela de pressão, deixa lá, Fígado. ovo, né? Ai, fígado até fígado de galinha é uma delícia. Uma delícia. Então, tem estratégia, tá tudo caro, priorize a sua saúde, porque aí você acaba gastando menos dinheiro no final. Uhum. É isso aí. Para quem está perguntando assim, se vai ficar gravado, a gente só sabe se vai ficar gravado no final da live, se o Instagram deixar. Entendeu? Aham. Tomara que fique gravado, se o Instagram deixar. A gente vai tentar subir também essa live para o YouTube também, tá? Nosso canal no YouTube, tá? Agradecemos muito aí a sua participação,
Eu que agradeço o doutora. convite. Você sabe que a gente é fã de você mesmo, assim, Eu que sou de vocês. eu sempre sigo, eu compartilho as suas postagens e tudo, né? Tamo Então, junto. gosto muito do seu trabalho, viu? Também gosto muito do seu. Também é um guia para mim, um norte. Ah, muito obrigado. Então tá bom, gente. Bom final de semana aí. Bom Beijo domingo, para doutora. todos. Se cuidem. Comam direito. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.